glória a Deus. Quantos levaram chuva? Olha, hoje só estão os crentes raiz. Dá um glória a Deus aí, se você é raiz. Eita, esse povo é feito de açúcar. Queridos, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. Mensagem de Natal. Você já pensou? Dezembro. Um dia desse nós estávamos comemorando aqui juntos e já virou. Você já virou o jogo também? Cadê as metas? Dá tempo ainda. Menos de 30 dias. Confio em você, Deus confia em você. Vamos lá, vamos que dá. Dezembro é um mês que todas as pessoas, em sua maioria, gostam. Alguns ficam saudosistas por causa da família que está no Brasil, por causa de alguns parentes que já partiram. Mas a maioria das pessoas gosta do mês de dezembro. Todo esse clima festivo que nós temos. Eu não sei se você já comprou os seus presentes de Natal. Estão com expectativa de receber. Cada vez vai ficando... O pessoal começa a fazer amigo secreto, que é já para reduzir. Não é verdade? E agora tem variedades de amigo secreto. Eu acho que é para minimizar o prejuízo. Porque não tem quem não fique no prejuízo no amigo secreto. Já inventaram elefante branco, já inventaram inimigo secreto. Eu acho um desperdício, né? Você tem que comprar uma coisa que não presta. Quer dizer, você vai gastar dinheiro, você vai comprar uma coisa que não presta e ainda vai receber também uma coisa que não presta. Mas você sabe que agora tem uma nova trend, né? É um amigo secreto das cores. Já viram? A Rafa, que é moderna, não, está desatualizada. Está vendo pouco TikTok. Está lendo muita Bíblia. Amém, glória a Deus. Então, amigo secreto das cores, caso você caia nessa pegadinha, tá? Você, ao invés de puxar o nome da pessoa, você puxa uma cor. Por exemplo, cor vermelha. E aí você tem que colocar vários presentinhos ali dentro da sacola, tudo com a cor vermelha. E aí, na hora de entregar, você vai... Quer dar opinião aqui? Aí, Nelson, tá vendo? Eu estou achando que vai rolar esse amigo secreto aí na turma dos cariocas. E aí, depois você vai dizer por que a cor vermelha. A cor vermelha porque a pessoa é muito intensa. Eu sei que esse negócio de amigo secreto sempre dá problema, né, gente? Começam a descrever você, e aí você já começa a disfarçar, você não está gostando daquela descrição. Não, essa é uma pessoa que eu aprendi a amar. Como assim? Tão difícil eu sou assim. Eu sei que no final sai todo mundo brigado, todo mundo com raiva, não é verdade? É uma celebração. Não é muito diferente das nossas reuniões familiares também, né? Sempre tem aquela pessoa inconveniente. E alguns de vocês estão livres, né? Por estarem longe dos parentes. Mas é um tempo que todo mundo gosta por conta das comidas, do clima de festividade, das luzes de Natal. Quantos foram? Dia 6, ontem, todas as luzes da cidade, teve o light up. Todas as luzes da cidade ficaram acesas, não sei quantos daqui participaram, mas nós gostamos de tudo isso. E o perigo de tudo isso, apesar de ser tudo de bom, o Natal e todas as festividades, é nós esquecermos qual é o verdadeiro significado do Natal. E por mais que a gente saiba qual é o significado, que é o nascimento de Cristo, parece que isso não faz muito sentido para a gente, inclusive para os que são cristãos. Nós nos distraímos com tantas coisas, fazemos tantas programações familiares, ficamos tão cansados, leva prato, é pavê, é salpicão, vai para lá, vem para cá, que nós perdemos qual é o verdadeiro significado. E se você está fazendo o seu advento de Natal, aí tem algumas distrações para você também, mas a intenção é você fazer as atividades em família
inclusive hoje, é tirar uma foto da família. A minha família já está desfalcada, não tem como tirar essa foto, mas eu vou tirar com os que tiverem aqui. Mas o texto devocional, que é para deixar você bem conectado com a palavra de Deus, vai falar sobre o maravilhoso conselheiro Isaías. O texto é Isaías 9, capítulo 9, verso 6, e é um dos textos que nós vamos usar. Porque esse texto em específico, o profeta Isaías, um homem de Deus, levantado para fazer um diagnóstico das pessoas da sua época e dizer que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. Ele não só faz um julgamento, não só diz que aquele povo vai passar por diversas tribulações, vai para o exílio babilônico, mas ele também decreta algo especial, que para aquele povo que estava em trevas, existiria sim uma solução. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, porque quando nós lemos esse texto, o profeta Isaías vai nos dizer por que nós devemos comemorar o Natal. Por que nós, como cristãos e todo o povo da terra, deve comemorar o Natal. Eu queria convidar você a abrir, nós vamos passear um pouquinho, tá? No livro de Isaías, não vamos ficar somente em um texto, mas nós vamos passear um pouco. Mas você já pode abrir a sua Bíblia em Isaías 9. E nós vamos ler dos versos 6 a princípio, até o verso 7, vai estar também projetado aí, nós estamos na versão NVI. E o texto vai dizer assim: por que nós devemos comemorar o Natal? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, na Tua casa. Nós estamos em família, Senhor. Coloca em nossa mente, em nosso coração, o verdadeiro sentido daquilo que nós estamos vivenciando nesse dezembro. Sabemos que não foi nessa data o nascimento do Teu Filho, mas é assim que nós fazemos, é assim que nós relembramos o verdadeiro significado e por que foi necessário o Teu Filho vir ao mundo. Obrigado, nos conscientiza, nos traz discernimento da Tua verdade, a verdade da Tua palavra. Assim nós oramos, assim nós já agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, o texto vai nos dizer que devemos comemorar o Natal porque nasceu um menino. A pergunta que nós devemos fazer é por que foi necessário nascer esse menino? Visto que esse menino não é só um menino qualquer, mas alguém que divide a história em antes e depois de Cristo. Por que foi necessário? Porque aprove ao Senhor fazer dessa forma. Por que foi necessário o nascimento dessa criança? E a resposta vai estar lá no comecinho desse mesmo capítulo, no 1 e no 2, verso 1 e verso 2, o texto vai dizer assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. As pessoas estavam aflitas, as pessoas estavam naquilo que o texto bíblico vai chamar de escuridão, de trevas. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Verso 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz.
Isaías está nos dizendo que nós devemos comemorar o Natal porque nasceu um menino, e esse menino é um menino que coloca em xeque todo o destino de um povo que estava vivendo à sombra da morte. É isso que o texto está nos dizendo. Isaías, ele olha, é levantado por Deus, faz um diagnóstico, Deus coloca no coração dele e coloca na sua boca as palavras certas, e apesar de serem palavras duras, e quantas vezes desse púlpito, para nós falarmos a verdade, precisam ser palavras duras, palavras que vão nos confrontar. Isaías, ele olha para o povo, imagina, um profeta se levanta no meio de uma multidão e diz que esse povo estava marcado por trevas, esse povo estava marcado por confusão, por opressão. Ele olha para esse povo contemporâneo dele, conterrâneo, povo que ele vivia, aquela geração, e ele chega a essa conclusão, que o povo estava em trevas. Mas se Isaías olha para trás, 1.300 anos de diferença, de Abraão, está lá em Gênesis, até o seu tempo, ele vai ver que o povo também estava marcado por trevas, por confusão. Os patriarcas se levantam, Abraão, Isaque, Jacó, e em toda a sua descendência, o povo estava marcado por trevas. Quando você olha para Abraão, Abraão mente. Quando você olha para os seus filhos mentem. Quando você olha para toda a história, profetas, Eli, seus filhos, o povo de Babel, o povo que foi liberto da escravidão do Egito, de uma maneira milagrosa, vai, atravessa o deserto, vê os seus milagres, vê a providência de Deus. O povo reclama, o povo mergulha mais uma vez em murmuração. O povo marcado por confusão, por opressão, por trevas. Só que esse povo recebe uma profecia. Isaías diz que onde deveria haver julgamento, Deus entra com uma providência. E essa providência dá esperança a esse povo. O anúncio de Isaías é dizer, olha, Deus vai intervir, fazendo algo que vai ser uma novidade de vida, algo do qual jamais vocês seriam capazes de realizar por suas próprias forças, algo que nenhum povo da história jamais ouviu falar, porque o texto bíblico vai nos dizer que não existiu nenhum justo, ninguém conseguiu fazer aquilo que é correto diante de Deus. Isaías vai dizer que uma luz brilharia sobre um povo que já havia se acostumado com a sombra da morte. Você sabe qual é a pior escuridão? É aquela que não é identificada por nós. Nós estamos vivendo nela, mas nós não conseguimos identificar. Ela é tão profunda que o homem não percebe mais. Ele já se acostumou. Vocês vê? Já passou por essa situação que falta energia na sua casa? Energia elétrica, e você não enxerga nada. Mas daqui a pouco os olhos começam a acostumar ali com a escuridão, e você já passa a ver de uma maneira mais clara, você começa a se acostumar com a escuridão. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, estava aí nas mídias sociais um rapaz chamado Gerson, que entra num lugar, na cova de uma leoa,
Quantos viram? Levanta a mão para eu saber. Ele invade aquela jaula e as pessoas estão do lado de fora, estão filmando. Algumas pessoas estão gritando, não desce, não desce. Depois, nós ficamos sabendo que esse homem, ele é morto por essa leoa. Sai em todos os noticiários. Algumas pessoas começam a divulgar a capacidade mental desse homem que era comprometida, um homem que tinha esquizofrenia, é isso? Esquizofrenia, que tinha sido abandonado pelos pais, já tinha recebido um diagnóstico e começa a discussão se o problema era dos pais, se o problema era do governo, se o problema era da segurança do lugar. Mas, queridos, o que chama a atenção, nesse caso, que aconteceu agora, durante essa semana, são os comentários das pessoas ali na rede social. Algumas pessoas, adolescentes, começaram a fazer chacota dessa morte, começaram a criar meme, começaram a reverter esse quadro de dor, de sofrimento, para toda a nação brasileira. Todo mundo vivenciou aquele espetáculo de horror. Depois aparecem cenas da leoa com a boca toda ensanguentada. E esses adolescentes, eles transformam essa morte em meme. Eles começam a celebrar o ataque como se fosse um espetáculo público. Não só isso, mas mulheres adultas, pedindo curtidas e dizendo que se recebesse curtidas em sua página de OnlyFans, página de conteúdo adulto, elas enviariam os vídeos que elas fizeram na hora. Nós estamos diante de pessoas que fazem do sofrimento humano um espetáculo, que fazem do sofrimento humano, transforma o sofrimento humano em entretenimento. E nós vimos isso como se tudo fosse muito natural, como se isso fosse engraçado. Quantas pessoas ficaram escandalizadas em tantas enchentes que tem, tragédias, e as pessoas, ao invés de salvarem suas próprias vidas, de buscarem salvar as pessoas que estão ali, elas puxam o celular para gravar, porque vale mais as curtidas e os seguidores do que a dor humana, o sofrimento humano. Nós temos vivenciado isso como se fosse aceitável, trevas que muitos recusam a enxergar. Trevas, escuridão. Jesus vem ao mundo e as pessoas continuam rejeitando Jesus, porque elas não compreendem que elas estão em trevas. Elas não entendem que o mundo está em trevas. Porque se você fosse para o tempo de Jesus e você fosse lá no palácio de Herodes, lá em Jerusalém, e perguntasse para Herodes ou para aquelas pessoas que estavam ali, nós estamos em trevas? Eles diriam, óbvio que não. Olha o que Roma fez. Olha como nós evoluímos sobre esse governo. Olha como o Império Romano fez as nossas estradas, são mais de 80.000 quilômetros de estrada pavimentada, ligando todas as regiões, facilitando o comércio. Olha como nós estamos ricos. Obviamente, nós não estamos em trevas. Se você fosse para o palácio de César, lá em Roma, nessa mesma época, e perguntasse para César se eles estavam em trevas, eles iriam dizer, obviamente, nós não estamos em trevas, olha como nós estamos evoluídos. Se você perguntasse para os filósofos gregos daquela época, eles diriam, nós alcançamos o máximo de iluminação, o máximo de conhecimento. Olha os nossos filósofos, nós temos Platão, Aristóteles,
Sócrates. Nós somos pessoas de conhecimento. Nós somos pessoas de valor. Se você perguntasse aos líderes do judaísmo daquela época, vocês acham que nós estamos em trevas? Eles diriam, obviamente que não, nós temos as melhores escolas eruditas, nós estamos debaixo dos melhores rabinos, os que têm maior conhecimento. E se hoje, nós perguntássemos para qualquer pessoa, você acha que nós estamos em trevas? As pessoas iriam responder, obviamente que não. Nós nunca tivemos um conhecimento tão avançado. Olha a inteligência artificial. Olha que o foguete agora dá ré. Olha que nós temos bunkers sendo construídos. Olha para a espaçonave que nós temos. Olha para tudo que nós temos vivenciado na tecnologia, na ciência, na matemática. Olha quantas terapias genéticas nós temos, quantas descobertas na ciência, quantas curas, como a nossa medicina está evoluída. Nós diríamos que temos robôs humanoides. Nós diríamos que nunca tivemos uma comunicação tão globalizada. Obviamente, nós não estamos em trevas. Olha o avanço tecnológico da humanidade. Nós olhamos para o avanço tecnológico da humanidade e nós ignoramos que o mundo se acostumou, perdeu a sensibilidade com morte, perdeu a sensibilidade com desprezo, com sarcasmo, é real. Você vê isso em crianças, em adolescentes, em adultos. Cada vez mais o homem, o ser humano, está emocionalmente infantilizado. Fazemos brincadeiras com aquilo que de fato não é brincadeira, com aquilo que é sério. Nós banalizamos a dor, nós minimizamos a crueldade. E, obviamente, a rede social, nós temos a rede social como se fosse um mal desse tempo, mas a rede social, ela só mostra aquilo que estava no coração do homem. Aquilo que nós não tínhamos, tantas discussões ali, tantas pessoas têm facilidade de xingar, mas nós não teríamos essa disposição e essa coragem de fazer isso, no tete a tete, cara a cara. Então, na rede social, a gente libera aquilo que a gente não tem coragem de fazer no presencial. Isaías, ele vai até chegar ao ponto de esperança, de dizer que um menino nos foi dado. Ele vai dizer o que é que estava acontecendo para que esse ser humano estivesse em trevas. E a primeira coisa que ele diz é que o coração do homem está em trevas. Isaías 1:4 vai dizer assim: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores. Esse era o pregador da época, tá, gente? Filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O coração do homem está em trevas porque abandonou os desígnios do Senhor. Queridos, embora seja muito fácil nós percebermos como o mundo está de fato em trevas, como o mundo está cada vez pior, ao ponto de que pessoas estão desistindo de ter filhos com medo daquilo que o filho vai enfrentar. Nós olhamos para o mundo, mas não vemos que o mundo é uma consequência do coração do homem. Só que os nossos olhos não conseguem enxergar que muitas vezes essa maldade, essa pecaminosidade do coração está no nosso coração e não no coração do outro. Olhamos para o outro
julgamos o outro, mas nós não fazemos essa sondagem do nosso próprio coração. Porque nem sempre é simples enxergar aquilo que está distorcido dentro de nós. Desejos, pensamentos, intenções. Se fosse passar na tela, agora nós colocássemos um sensor aí no cérebro de cada um e passasse na tela como foi a semana de vocês, os pensamentos que vocês tiveram, as conversas das quais ninguém viu, os desejos mais íntimos do coração. O que será que nós teríamos? Quem se arriscaria? Desejos, pensamentos, intenções que ferem a vontade de Deus. Jesus, ele diz em Marcos 7, 20 e 23, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a calúnia, o orgulho e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A nossa preocupação deve ser com o nosso próprio coração. Estamos preocupados se pode usar a árvore de Natal. Eu acho que a gente já se libertou disso, né? Da árvore de Natal, amém? Tem algum crente ainda que está preso na árvore? Você levanta a sua mão que nós vamos fazer agora um tempo de oração. Ficamos preocupados com bandeirinha de São João, se pula fogueira, se não pula fogueira, se faz tatuagem, quando na verdade o que Jesus está preocupado é com o coração do homem. Romanos 1, 28, 32 vai dizer, eles estão cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Eles estão repletos de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Você que passa 4, 5 horas olhando a vida dos outros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. E a Bíblia, gente, ela não vai esconder qual é a raiz do problema. O problema das trevas não está fora. O problema da escuridão da vida está dentro do nosso próprio coração. E sabe qual é a maior das escuridões? São aquela que nós não conseguimos admitir. Porque você vai usar esse texto e vai dizer assim, agora eu entendi, são eles estão cheios de toda espécie de injustiça, eles estão com maldade, eles estão com ganância. Mas quem nós somos, se não é Jesus para transformar a nossa vida? Quem nós somos? O coração do homem é a raiz de todo problema. Não só o coração, mas a mente do homem está em trevas. Aquilo que nós acreditamos está corrompido. O nosso conhecimento e entendimento está contaminado pelo pecado. Isaías 5, dos versos 20 ao verso 21, e o verso 23 também vai dizer, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Queridos, isso foi 700 anos antes de Jesus nascer. Não existiu período na história da humanidade que a humanidade estivesse livre das trevas. Desde Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, o pecado contamina, mancha a imagem e semelhança de Deus, e agora esse homem não consegue fazer aquilo que é correto. Ele não consegue passar um dia sequer sem ofender a Deus. Ai dos que são sábios aos próprios olhos. Ai dos que absolvem o culpado mediante suborno. Nunca foi tão atual essa palavra. Mas negam justiça ao inocente. Nós
perdemos a capacidade de discernir aquilo que é certo e que é errado. Nós agora temos que dizer que a cor preta é preta, que o branco é branco, e ainda assim tem problema que menino é menino, que menina é menina, e a gente fica numa saia justa de defender aquilo que é o correto, de simplesmente abrir a nossa boca e dizer a verdade, porque os valores foram invertidos. As coisas que Deus chama de boa passaram a ser tratadas como erradas. As coisas que são erradas, o mundo quer dizer, empurrar de toda forma, que essas coisas elas devem ser celebradas. Quem viu a série Tremembé? Está na moda? Quem viu essa série? Ninguém? Essa série é uma série da Netflix, não é isso? É uma série da Netflix que vai falar sobre os criminosos. Vai falar sobre pessoas que foram no Brasil, pessoas que cometeram crime. E aí a série encontra uma forma de minimizar o quanto obscuro era a mente e o coração daqueles criminosos, ao ponto de romantizar, distorcer e fazer com que as pessoas virem fã daquele criminoso. Teve pessoas que cometeram crime no Brasil e que tiveram as suas páginas de mídia social reativadas, com lojas, e começaram a vender mais do que nunca. Pessoas que mataram a sua própria família, os seus pais, e estão na rua e as pessoas vão pedir autógrafo. Valores absolutamente invertidos, comportamentos destrutivos como se fossem aceitáveis, como se fossem dignos de admiração. E é assim que a mente vai sendo treinada para chamar trevas de luz. Não se iluda. Não se iluda. Satanás não brinca em serviço. A nossa mente está sendo bombardeada e treinada para chamar de certo o errado. E o errado chamar de certo. Tantas coisas que na nossa época de juventude eram absurdo, hoje é visto com a maior naturalidade, até para nós, que confiamos na verdade de Deus e que temos os nossos princípios bíblicos. Ficou natural. Aquilo que Deus condena para nós ficou aceitável. 2 Coríntios 4 vai dizer que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Você sabe que o pecado faz isso com a pessoa. Na verdade, antes dele derrotar alguém, ele convence que aquilo ali não tem problema. E é essa a armadilha. A armadilha é normalizar ao ponto que você perca a sensibilidade e o discernimento de entender que aquilo ali é errado. Até você cai na armadilha, você começa a entender que aquilo é errado, mas com o passar do tempo e da prática no pecado, aquilo vai desensibilizando o seu coração, cauterizando a sua mente, ao ponto de você dizer assim, não, mas tem gente pior do que eu. O que eu faço não é tão grave assim. O que eu faço não é tão ofensivo a Deus assim. Coração e mente em trevas. Mas o texto de Isaías também diz que por conta do nosso coração que está em trevas, da nossa mente que está em trevas, as nossas obras estão em trevas. Aquilo que
está guardado em nosso coração, aquilo que a gente alimenta na nossa mente, agora de uma forma ou de outra vai sair, vai se concretizar em um ato externo. As obras estão em trevas, o pecado deixa de ser apenas um desejo, deixa de ser uma ideia, e agora passa a ser exibido publicamente. Olha o que o texto diz, Isaías 3, dos versos 8 ao 9. Jerusalém está arruinada. Esse é o diagnóstico do profeta Isaías. Jerusalém, a cidade em que nós vivemos, está arruinada, pois a sua fala e as suas ações são contra o Senhor. O seu olhar arrogante testemunha contra eles. Exibem o seu pecado, como Sodoma, não o escondem. Nós chegamos ao ponto de agora, não mais escondidos, começamos a pecar de uma maneira pública. Porque o coração já está cauterizado, a mente já está cauterizada. E agora não tem problema mais as pessoas saberem, é isso aí. Deus me aceita como eu sou. Deixa que eu me entendo com Deus. Meu irmão, não existe uma frase mais perigosa do que essa. Tá bom? E geralmente, entendemos que o pecado de Sodoma e Gomorra era o pecado da imoralidade sexual, mas lá em Ezequiel 16, o texto vai dizer que além da imoralidade sexual, a imoralidade sexual, na verdade, era uma consequência, era um ato externo do coração daqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. O texto de Ezequiel vai dizer que eles eram, presta atenção, eles eram arrogantes, eles praticavam glutonaria, excesso de comida. Eles eram indiferentes aos pobres. Não tinha problema pessoas necessitadas estarem do lado dele, eles não se incomodavam, contanto que eles estivessem bem. Eles negligenciavam o necessitado. Era uma sociedade inteira que tinha perdido a sua sensibilidade, vivia a sua própria vida, estava ali desfrutando dos seus próprios prazeres e da sua própria riqueza. Era uma sociedade inteira que não existia limites, não existia reverência a Deus. E aí culminou com a expressão de imoralidade sexual, ao ponto de que anjos visitam essa cidade. E nós entendemos pelo texto bíblico que os anjos, eles tinham corpo, porque eram vistos. E esses homens fazem de tudo para ter relação sexual com os anjos. Tamanho era a insensibilidade, a falta de discernimento e as trevas e escuridão que esse povo vivia. E o que Isaías está dizendo aqui, porque presta atenção, foi em outro tempo, muito tempo atrás, do tempo de Isaías, que Sodoma foi exterminada por Deus. O que Isaías está dizendo assim, olha, preste atenção, o que está acontecendo aqui conosco é exatamente o que aconteceu com Sodoma. Nós estamos vivenciando isso mais uma vez, o meu povo chegou nesse ponto. Esse é o lugar em que nós estamos. E Romanos 1 diz que existe uma consequência para um povo que age dessa forma. Existe uma consequência. Eu vou ler 3 versos. E nós estamos encerrando. Depois que eu falo isso, tem uns 20 minutos. Romanos 1, 24 diz, por isso, justamente por isso, por causa dessa mente cauterizada, porque eles não querem seguir aquilo que me honra, aquilo que me agrada, aquilo que eu digo para eles fazerem, eles querem seguir os seus próprios desejos. Deus vai dizer, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O verso 26 vai dizer, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E o verso 28 vai dizer,
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus já não influenciava mais as decisões daquele povo. Eles estavam como um navio à deriva, vagando em seus próprios desejos, em seu próprio coração, em sua própria mente. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O coração do homem está em trevas, a mente do homem está em trevas, as suas obras estão em trevas, e é por conta disso, como consequência disso, que o mundo está em trevas. Não é sobre eles, é sobre nós. Isaías 8, 20 e 22 vai dizer: consultem a instrução e o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Se eles não lerem a instrução de Deus, se eles não se aplicarem à leitura da palavra, se eles não compreenderem qual é a vontade de Deus, jamais verão a luz do alvorecer. Verso 21 vai dizer: angustiados e famintos vagarão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Eles não se alimentam da palavra, não fazem o que agrada a Deus. E agora, quando eles recebem a recompensa e a consequência dos seus próprios atos, eles não têm a ajuda de Deus, eles olham para Deus e dizem assim: o que é que está acontecendo? Que o Senhor não está fazendo nada por mim. Então olharão para a terra e só verão angústia, escuridão e sombras depressivas, serão lançados nas densas trevas. O povo estava em trevas por causa do seu próprio pecado, da sua própria ira, da sua própria idolatria, inversão de valores, injustiça. Não era esse mundo aqui de Isaías, nem o mundo de Abraão, mas é o nosso próprio mundo. Está moralmente, espiritualmente, emocionalmente imerso na escuridão. Violência, opressão, abuso, exploração. É só o que a gente ouve falar. É só o que dá no noticiário. Corrupção, pornografia, mentiras transvestidas de verdade. O problema do ser humano é interno, é cognitivo, é comportamental e por isso é social. Talvez você esteja dizendo assim: isso é mensagem que se começa uma série de Natal? Olha, que mensagem mais estranha para começar uma série de um tempo tão festivo, tão alegre como esse. Mas aquilo que é escuridão, aquilo que é a nossa realidade, com a vinda de Cristo, se torna esperança. Então a mensagem do Natal, de fato, é que Jesus veio para trazer esperança, Ele é a nossa esperança. Porque sozinhos não conseguimos, sozinhos nós já provamos a nós mesmos, às nossas famílias, a Deus, aos nossos vizinhos, que nós caminhamos sempre para algo errado, seguindo a inclinação pecaminosa do nosso coração, da nossa mente. Que facilidade que nós temos de mentir. Nós mentimos por qualquer bobagem. Thaisa, você está atrasada, já saiu de casa? Já. Arrumando o cabelo. Que facilidade que nós temos de buscar a qualquer custo
as vantagens, mesmo que a gente passe por cima das outras pessoas. Nosso próprio coração. Mas Isaías 9:2 vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Queridos, Deus escolheu responder às trevas, não com uma reforma política, não com uma reforma social, moral, um código de ética, não com uma religião mais organizada, com uma nova filosofia, não com uma nova lei. Deus escolheu responder às trevas com um menino, com um filho, com alguém, não com uma ideia, não com uma nova religião, mas com um filho que nasceu, e na medida em que ele nasce, ele brilha na escuridão do mundo. Esse é o verdadeiro milagre de Natal. Isso que precisa estar no seu coração, isso que precisa ser ensinado para o seu filho. O seu filho que é fofinho, o seu filho que você faz, olha, ninguém é mais doce como ele, um pequeno pecador, que precisa entender essa verdade, que nos seus primeiros passos já começa a demonstrar que o pecado está ali, pronto para aflorar. Eu estava fiquei há 3 dias atrás com a aluna, tentando fazer a árvore de Natal. E o Vinícius, quando viu que eu estava fazendo a árvore de Natal, falou: mãe, tira uma foto sua com a aluna. Tipo da foto boa para postar no Instagram. Da árvore de Natal. Eu digo: meu filho, eu estou tentando fazer com que ela sobreviva. Porque eu estava fazendo a árvore e de repente a luz caiu. Ela, com aquele dedinho desse tamanhinho, ela enfiou ali numa tomada, pegou ali naquela parte que desliga o disjuntor. E a energia caiu. Se Luna, vem para cá. Passei para o outro lado. Quando eu virei as costas, ela estava com a tesoura. Que eu estava cortando os enfeites de Natal que eu tinha comprado, a etiqueta. E aí, quando eu tiro a tesoura dela, que eu me viro, ela estava na escada. Que eu tinha colocado uma escada perto para colocar a parte mais alta da árvore. E se você não deixa ela fazer, ela começa a... Sobreviveu. Nós precisamos entender por que foi necessário essa pessoa vir ao mundo. Foi por causa da nossa condição humana. Foi por causa daquilo que habita em nós. Esse é o verdadeiro milagre do Natal. Deus sendo luz, não tendo treva alguma, vem como um bebê. Ele sendo eterno, ele sendo infinito, ele se dispõe a se colocar num corpo humano. Deus sendo luz, uma luz inacessível, agora ele se torna acessível. Ele sendo alguém invisível, agora ele se torna alguém que é visível. A luz que era eterna agora se encarna, se faz carne, anda no meio do povo. Jesus, ele diz que ele é a resposta para esse mundo mau. Ele que é santo, ele que é justo, ele que é perfeito. Ele que é puro, ele que é verdadeiro. Ele vem para salvar esse mundo. Essa é a mensagem de Natal. Queridos, eu queria convidá-lo a ficar em pé. E eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para os adolescentes aqui nessa sexta-feira. Nesse tempo, nesse período de Natal, a primeira coisa que precisa acontecer conosco, com o nosso próprio entendimento, é nós reconhecermos quem nós somos. Muitas vezes pessoas não se achegam aos pés de Jesus
porque elas entendem que elas não são tão más assim. Elas entendem que elas não precisam de um Salvador. E eu quero falar com você que já entendeu que você precisa de um Salvador. A pergunta que eu quero fazer para você, meu querido, é como esse Salvador que veio ao mundo, ele tem interferido nas escolhas que você faz dia a dia. Como é que esse Salvador, esse menino que nasce, que nós recordamos nesse período de Natal, ele transforma a sua vida, ele transforma o seu ser, se esse encontro que você teve, verdadeiro, transforma a sua história de vida. Será que esse encontro com Jesus só fez você participar de uma reunião como essa, de uma nova religião? Antes você era católico e agora você se torna evangélico. Antes você era espírita e agora você se torna protestante. Será que essa luz que se encarna e que pela sua graça encontra o seu ser, ele de fato transformou a sua vida e transformou a sua história? E se ele transformou a sua vida, transformou a sua história, será que você tem deixado essa luz que alcançou agora brilhar na escuridão do mundo e fazer diferença na vida das pessoas que estão em trevas? Parece tão duro nós dizermos isso, que aquele que não tem Jesus está em trevas. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Nesse tempo desse louvor agora, faça essa reflexão. Você está começando a celebrar mais um Natal. Faça isso com entendimento. Aquele que transformou a minha vida precisa transformar a vida do meu próximo. Essa é a minha realidade. Eu quero falar com você também que nunca tomou uma decisão por Jesus. Você que acha que isso é mudar de religião e que você tem as suas próprias experiências. O convite de Jesus nunca foi para você participar de uma religião. Nós fazemos isso, obviamente, como família de fé, uma vez que foi inaugurado através do Espírito Santo de Deus, a Igreja de Cristo. E essa igreja junta que reflete o corpo desse cabeça que é Jesus. Nós somos igreja porque nós temos a responsabilidade de refletir esse Jesus que nós cremos para esse mundo. Mas o convite de Jesus é para você vir em direção a Ele. Primeiro é para você se arrepender do seu mundo de trevas. Só você sabe. Os desejos do seu coração contaminados, a sua mente, os seus pensamentos, as suas intenções. Jesus está dizendo: venha. Eu posso transformar a sua vida. Veja, Jesus não quer consertar, não quer dar um jeito. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele quer te dar uma nova mentalidade, um novo entendimento, uma nova visão, uma nova perspectiva de mundo. Se existe alguém nesse lugar, eu gostaria de fazer uma oração agora com você. Se você não se sente confortável de vir aqui na frente, não tem problema. Eu gostaria de pedir à igreja para interceder por essa pessoa, ou por essas pessoas. Você pode orar assim. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, diante dessa palavra eu entendi como eu tenho vivido em trevas. Mas eu me arrependo cada vez que eu senti o Senhor me chamar. Cada vez que eu senti o seu Espírito falar comigo. Cada vez que eu ouvi a sua voz, sabendo que o Senhor estava falando
comigo de maneira pessoal, de maneira única. Mas mesmo assim eu rejeitei a sua voz. Eu quero dizer, Senhor Jesus, que hoje eu me entrego o governo da minha vida ao Senhor. E eu te chamo para fazer da minha vida uma nova história. Eu quero, Senhor, nascer de novo. Eu quero sim entregar o governo da minha vida. E eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu quero vivenciar as tuas boas obras na minha vida. Eu entrego a minha vida reconhecendo que o Senhor é Salvador e que eu preciso sim do Senhor para obter essa salvação. No nome de Jesus. Eu quero orar com você, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante dessa palavra que muitas vezes nós temos como uma verdade que dói, porque nós sabemos o quanto nós temos nos tornado também insensíveis. Insensíveis aos nossos companheiros de trabalho que estão imersos na escuridão das trevas, mas que nós não temos coragem de abrir a boca e declarar que existe sim uma solução para a vida dele. E não é baseado no esforço, não é ele tentando fazer o melhor, mas ele se rendendo a essa graça que o chama, que o convida a ser uma nova pessoa e construir na vida dele uma nova história. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por cada vez que nós fomos negligentes. Te pedir perdão por cada vez, Senhor, que nós caminhamos por lugares tão distantes da Tua presença. Não temos tempo de ler a Tua palavra. Não temos tempo nem de fazer um simples devocional de 3 linhas. Porque estamos tão ocupados. Perdão, Senhor. Nós reconhecemos a nossa falha. E nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, aviva em nós o Teu Espírito. Ó Senhor, nós estamos caminhando aí para o final do ano, nesse tempo cronológico, medido aqui na terra, mas que é tão necessário para nós tomarmos decisões. E nós não queremos esperar a virada do ano para tomar a decisão de fazer algo diferente, algo que agrada ao Teu coração. Derrama em nós a Tua unção, Senhor. Aviva o Teu povo. Transforma a nossa vida, os nossos corações. Nos faz olhar para o lugar certo. Tira a nossa vista daquilo que é temporário, das dificuldades. Coloca o nosso olhar na Tua presença. Presença poderosa, presença que transforma. Presença que dá vida verdadeira.